Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite. Vamos aguardando aí o Instagram avisar a galera que estamos aqui ao vivo, aguardando as meninas maravilhosas que farão parte desse momento. Gente, para quem vai assistir, inclusive depois essa live, essa é mais uma live de uma jornada que começou no dia 27 de agosto e vai até o dia 12 de setembro, sobre consciência emocional e o que se requer para que você esteja aqui conosco, participando, expandindo. 10 mulheres que escolheram compartilhar as suas experiências em bate-papo leve e descontraído, trazendo consciência. Essa é a nossa escolha para contribuir com você. Então vamos lá. Aguardando as meninas. Deixa eu acompanhar por aqui também. Deixa eu só. Senão vai dar microfonia, desligar o áudio aqui. Adorei enxergar essas letrinhas, né, galera? Andréia, você está me ouvindo? Ó, mandei um convite aí para você. Tudo bem, Andréia? Olá, boa noite, tudo ótimo. Noite, E tudo por bem? aí, tudo maravilhoso. Então tá bom. Ô, Andréia, eu tô aqui que nem você ontem, procurando os danados dos botão aqui. Ah, mas isso que é legal, porque a gente é aquela história, se a gente não sabe, a gente aprende. Olha, tudo certo. Exatamente, ó, a Paty também tá chegando já. Mas para mim demorou para aparecer aqui para eu poder entrar também. Ah, é? Sim. Na verdade eu tava caçando aqui, né? Onde que Boa aparece noite. onde que era o botão aí para mandar o convite. Eu mandei para a Paty, será que ela não conseguiu Tem entrar? aqui pedir para participar, acho que ela está entrando. Tá entrando, né? Então, eu É, mandei o convite para ela. ela já deve estar entrando. Aí a gente vai esperando o pessoal ir entrando também. Isso. Dando as Uhum. boas-vindas à Luana. Essa aqui é top, a minha cliente de Barras, amicíssima. Seja bem-vinda, Lulu. Ah, Renan, que minha está irmã já tá entrando. aqui também. Maravilha. Que a Paty mandou alguma coisa aí? Eu mandei o convite já. Será que ela não tá Estão conseguindo me vendo? entrar?
Não estamos te vendo, meu Não, amor. a câmera tá escura, Paty. Ai, gente, o que tá acontecendo? É, tá totalmente escura, Olha totalmente só, o escura. Tem universo gente que ouve, atualiza aí mas essa tá escura a tecnologia. câmera. É, o universo atualiza essa tecnologia aí. Atualiza, atualiza o universo. Como pode melhorar? Como pode ser Como mais pode? fácil, mais divertido? Como pode? É. E é assim, né? Ao vivo é isso mesmo, né, Andréia? Ó, ela Não, não conseguiu. Acho que ela acontece. deve ter dado algum problema na câmera. Eu vou mandar de novo o convite aqui. É, talvez tenha E dado na aí, a câmera. Gi, eu não vi a Gi aqui. A Gi estava terminando uma live, já está entrando, eu acho também. Ah, tá. Isso. Uhum. Mas o legal é que assim o pessoal vai entrando e a gente já vai treinando a paciência, porque só existe uma Isso. maneira da gente treinar esse negócio, né? Estamos aqui na vulnerabilidade, né, Na Andréia? vulnerabilidade, com Pois certeza. é, Na aprendendo. vulnerabilidade, é. Porque, Ah, agora bem-vinda! sim! Agora vocês Sim, me enxergam? Como pode sim, melhorar? como melhorar. Bom, Enxergamos. gente, sejam Boa bem-vindas, noite. meninas, sejam bem-vindas. Que bom tê-las aqui. Cadê a Gi já chegou? Denise, meu Deus, olha A só que Gi já pessoa linda que também. A Gi entrou. já Seja chegou, bem-vinda, gente. meu amor. Mandei um convite agora para Gi. Vamos ver se ela consegue entrar, que ela estava com problema de internet, né? Ela comentou. Vamos ver se hoje fica mais fácil. Ah, tá entrando. Pelo menos estava aparecendo aqui alguma coisa. Sim, Gi, cadê você, mulher maravilhosa, tá empoderada? entrando também. Olá! Só dá para te ouvir. Não tá A me sua. vendo? Não, não. Aconteceu a mesma coisa com a Paty. Aí ela saiu e entrou novamente, mas não tá dando para te ver. Tá E o bom, vou pessoal sair e que vou tá voltar, gente. É, e o pessoal que Tá. está entrando já vai treinando a paciência com essa Isso, já vai treinando a tecnologia. paciência. Deixa eu É. mandar um convite para A ela gente já novamente. desprograma e atualiza toda a impaciência que veio do dia conturbado de trabalho, que agora é o momento para receber. Então, respira fundo, né? Exatamente. Respira fundo, se conecta com a energia que a gente já está assim, né? Explodindo. Ô, já estamos aqui aquecidas, né, Andréia? Né, Já. Paty? Total, Aquecidíssimas total. aqui, total. É, gente, enquanto a Gi está entrando, eu quero agradecer a presença, né, de quem já está por aqui. Vão compartilhando, né, manda um aviãozinho aí para outras pessoas estarem aqui, como disse a Andrea, para receber. O nosso intuito aqui é compartilhar os nossos saberes, compartilhar experiências nossas que podem servir de expansão para quem está aqui ouvindo, para quem está aqui participando. Já tivemos depoimentos, né, das lives anteriores aí, vimos o quanto às vezes, uma experiência nossa pessoal pode ser contribuição para outras pessoas e a pessoa, assim, tem aquele insight, né? E fala: Meu Deus do céu, a resposta está aqui do que eu estava procurando. A Andrea caiu também, né, Paty? Acho que a internet dela falhou. Ah, ela caiu. Caiu, deixa eu mandar um convite para ela novamente. Andrea. Ah, cadê? Aqui. Esse horário tem É muita live. congestionado, Aí o né? Instagram fica congestionado. É Como pode verdade. melhorar? O programa atualiza e Pronto. libera. Atualiza o universo. Pronto, voltei. Mas aí, É, aí são as barreiras que a gente vai falando, que a gente falou ontem, que a gente se coloca na vulnerabilidade e deixa as sim, coisas acontecerem e também a gente sai do controle. A gente está aqui com a melhor exato, das intenções, né? Fazendo, exato. se colocando à disposição de toda essa energia e nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente quer. Mas não é por isso que a gente vai deixar de ser a melhor contribuição que a gente pode ser para nós e para todo esse pessoal que está Oh, entrando e para todo mundo que vai assistir isso depois, né? A gente continua depois, é aqui verdade. de coração abertíssimo, em sintonia, coração e mente, com essa energia maravilhosa da desprogramação neurobiológica, né? Falar de um tema que é que não tem ninguém na face da Terra que não se conectaria com esse tema, né, meninas?
Oh, não tenha Sem dúvida dúvida. disso, não tenha dúvida disso. Inclusive, meninas, eu vou pedir para vocês se apresentarem, mas vou aqui para quem de repente não sabe, não lembra qual era o tema, né, da nossa live. Nós vamos falar sobre relações familiares, desprogramando os padrões limitantes que nós trazemos, né, e o quanto nós compramos ao longo aí da nossa vida esses padrões, crenças e limitações e que vem da nossa ancestralidade, que vem dos nossos familiares, e tá tudo bem, porque é assim mesmo que funciona, né, gente? Mas existem formas diferentes de nós funcionarmos, e existe forma diferente de escolher, e dá para ser realmente num outro espaço, criando, desprogramando essas limitações com essa ferramenta aí que nós temos hoje à disposição, que é a desprogramação neurobiológica, né? Então, nosso objetivo é trabalhar todas essas questões falando sobre o poder que tem essa ferramenta, o quão eficiente que ela é, contribuindo para que nós possamos sair de determinados espaços e criarmos muito mais na nossa vida, né? Então, eu Exato, gostaria que né? vocês se apresentassem, Andréia, Patrícia, vejam aí em que ordem que vocês querem começar, para nós iniciarmos aí o nosso tema. Posso começar? Bora lá! Começa, pronto. Meu nome é Andréa Ritzel, para quem não me conhece, sou gaúcha, com muito orgulho, e sou terapeuta energética, também com muito orgulho, né? Eu fiz uma transição de carreira o ano passado, bem no final do ano, em plena pandemia, e segui, assim, muito o chamado do meu coração, né? Essa questão do autoconhecimento já estava na minha vida, acho que há uns 25 anos, mas de uma maneira, assim, informal, né? Que eu fazia para mim, para a família, para os amigos. E então tem uma hora, assim, que a gente vai sentindo uma necessidade muito grande de fazer algo diferente. Foi o que aconteceu comigo ano passado. Então, assim, a minha jornada oficial, assim, nas terapias, ela é muito curta, né? Se a gente comparar, assim, ela não tem... Talvez agora eu tenha o quê? 6, 7 meses. Mas, Uhum. como tem essa relatividade do tempo, se vocês me perguntarem, parece que é uma vida para mim. Porque é uma coisa que é tão, assim, que transborda de mim, que é como se eu tivesse feito isso por muitos anos. Inclusive, uma cliente minha semana passada me disse assim: Déia, eu olho para ti e parece que tu fez isso a vida inteira. Então, assim, eu trabalho bastante com barras de axis, com a energia arcturiana, com reiki, com Magnify Healing, agora a desprogramação neurobiológica também, que é o xodózinho, e justamente em função da desprogramação neurobiológica que aconteceu todo esse movimento, né? Da gente estar Sim, aqui sim, unida por um objetivo em comum, né? Então, na verdade, é isso. Essa sou eu, um ser inteiro, intenso, alegre, que gosta é muito de isso rir, mesmo. se divertir e de conversar também. E eu vou parar, porque senão só eu falo. Vou deixar a Paty se apresentar, mas muito obrigada para todo mundo que está aí. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Rio Tá, Grande do Sul, que já tem bastante conhecidos meus aqui, então a gauchada tá assim, ó, arrasando aí. que ótimo, parabéns. Bom, eu sou Patrícia Barreta, sou terapeuta e consultora energética, atuo aí hoje facilitando classes de desprogramação neurobiológica, facilitei classes de barras durante um ano, que foi uma experiência fantástica para mim. Hoje também atuo com registros acásticos, com apometria e dentre tantas ferramentas que a cada dia esse universo nos proporciona. Comecei, né, a minha jornada no autoconhecimento também para me curar, né? Comecei me trabalhando e continuo aí me trabalhando, mas hoje eu posso, junto com o meu trabalho, contribuir com as pessoas. Eu comecei aí há 3, 4 anos.
tempo, ele realmente para, né? Ele não é linear, a gente entende que o tempo não é linear e que as coisas acontecem numa velocidade que a gente nem compreende às vezes. Então, eu sou muito grata, né, a cada ferramenta que eu tenho conhecimento, que chega e causa tanto impacto. E hoje, a minha maior atuação é com a energia da programação neurobiológica, na qual eu percebo que a gente pode trabalhar tudo e qualquer tema, né? A gente consegue, assim, liderar coisas que às vezes demoraria mais tempo e com a desprogramação a gente consegue identificar muito mais rápido. E esse tema, né, dessa live de hoje é uma das coisas que eu me trabalhei muito com a desprogramação, junto com a constelação familiar também. Então, assim, eu sou uma apaixonada pelas ferramentas, pelo campo da terapia, pela física quântica, uma estudiosa dessa área, brincalhona, e é isso. Seguimos assim na leveza. Isso aí. Gente, a Gi parece que tá por aqui, né? Eu acho que ela está tentando entrar. Porque assim, ainda não dá para ver a imagem. Será que ela nos ouve? Acho que sim, né? Talvez nos ouve, mas nós não ouvimos ela. Gi? Não, acho que ainda não. Como pode melhorar, gente? Como pode melhorar? Como pode melhorar, o que mais é possível. Bom, meninas, eu, assim como vocês, trabalho também com outras ferramentas e, assim como vocês falaram, o quanto elas são contribuição. Hoje o Xodozinho também é desprogramação e vou contar, assim, uma coisa rapidinha para vocês e que está me deixando super feliz. A desprogramação, ela pode ser aplicada em animais também. E eu tô com um gatinho que está internado e eu tenho feito a desprogramação nele todos os dias no horário de visita e faço à distância, porque essa é uma grande vantagem, né, da desprogramação neurobiológica. E, gente, é incrível como ele tem melhorado. Ele estava com um quadro assim grave, inclusive, e como ele tem melhorado a cada dia. E a veterinária hoje, inclusive, falou que entre amanhã e depois ele já terá alta, né? E eu estou super feliz com isso. Então, trabalhando aí com essa ferramenta e o poder que tudo isso tem, né? A gente acreditando e fazendo aí a nossa parte, com certeza, e eles recebem de uma forma, assim, muito mais intensa, né, sem julgamento nenhum, então isso é muito bacana. Mas é isso, gente, então, vamos... a minha sobrinha, a gente acabou de chegar aqui, ia passar, eu falei assim, não, dá uma voltinha por lá, tudo bem, tomar o vídeo aqui. Vamos lá começar então, vocês podem falar um pouquinho aí sobre as relações familiares, o que que vocês podem trazer, o que que vocês percebem, o que que dá para a gente trabalhar para trazer consciência, para estar desprogramando crenças e limitações, o que que vocês conseguem perceber, experiências que vocês já tiveram, que vocês podem trazer como contribuição? Bom, o que eu posso falar, né? Bom, é um tema que me fascina demais. E quando eu comecei a entender, né, o quanto que as nossas relações, elas impactam na nossa vida, foi que eu comecei a realmente me desenvolver e mudar, né, a forma como eu interagia com as pessoas, na minha própria família. O que acontece, né? Isso, a constelação fala muito sobre isso. A gente, num nível inconsciente, muitas vezes, a gente traz os emaranhados da nossa família, né? E a gente traz no nosso inconsciente padrões daquela família. Então, a nossa família, ela tem uma estrutura, né? Que é a estrutura familiar. E se algo não está ali saudável, é como igual o nosso corpo, né? O nosso corpo, quando ele está tudo funcionando bonitinho, saudável, tudo flui, né? Não tem nada em desequilíbrio. E é a mesma coisa na família. Se tem algo em desequilíbrio, aquilo vai impactar todo o plano familiar. E muitas vezes a gente traz no nosso sistema padrões
justamente para honrar aquela família. Então a gente repete padrão de mãe, de pai, e a gente nem se dá consciência disso. E aí eu trago a minha experiência quando eu entendi como estava tudo bagunçado na minha vida e na minha relação familiar. O meu pai e a minha mãe são separados desde que eu sou muito pequena. E meu pai, a vida inteira, ele foi viciado em álcool, né? Então ele é um alcoólatra, mas ele nunca reconheceu isso. Então ele nunca quis ajuda, porque para ele não precisava de ajuda, porque ele bebia socialmente. E a bebida rompeu, né? Culminou na separação dos meus pais. Ele teve, assim, durante muito tempo, uma vida muito sofrida, dependente da bebida. E aí eu cresci longe dele, né? A gente tinha uma relação, mas era distante, né? Ele não convivia comigo. Minha mãe se casou de novo com o meu padrasto, que também foi uma relação super conturbada. Minha mãe sofreu vários tipos de agressão. Eu sofri um abuso dentro dessa família, que foi pelo meu padrasto. Então, tudo isso gerou aí, né, impactos na minha vida, que eu só fui perceber na minha vida adulta. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trazer padrões do meu pai e da minha mãe. Porque eu estava em desequilíbrio com aqueles dois. Porque quando eu comecei a entender o que eu tinha passado na infância, eu trouxe a raiva para minha mãe. Então eu queria que ela pagasse pelo que ela fez. Porque ela nunca tinha se separado do meu padrasto. Então aquilo para mim era inadmissível quando eu tomei consciência do que eu tinha sofrido. Então eu queria que ela sofresse o que eu tinha sofrido, porque na minha cabeça ela não tinha sofrido, né? Era só eu que tinha sofrido. Imagina, ela não tinha sofrido nada, né? Com o que tinha me ocorrido. E aí eu comecei a beber. Então eu desenvolvi aí a mesma síndrome do meu pai. Então assim, eu descontava na bebida as minhas frustrações, as minhas raivas. E eu não percebia que eu estava exatamente como ele na adolescência, porque ele começou no alcoolismo na adolescência. Então, nessa transição, eu também comecei a beber demais. E aí as coisas foram acontecendo, eu me envolvi num relacionamento abusivo também. Então, o meu antigo relacionamento, eu fui o quê? Eu fui honrar minha mãe. Então, foi onde eu sofri agressões dentro daquele relacionamento, que culminou vários outros tipos de problema. Então, assim, no meu fundo do poço, que foi quando eu realmente quase tentei contra a minha vida, que então eu fui buscar realmente uma ajuda, que eu fui entender que eu precisava, né, de olhar para tudo que estava acontecendo, que eu comecei a entender, né, e buscar essas informações. Então, a gente percebe o quanto que as nossas relações, elas impactam a nível, assim, surreal na nossa vida. Porque hoje eu reconheço. Então, assim, eu precisei tomar o meu pai e a minha mãe, eu precisei honrá-los. E o honrá-los não é no sentido de esquecer a minha dor, né? E de não reconhecer o que eu passei, mas entender que a culpa também não é deles, né? Que eles não têm culpa no que me aconteceu. Então, isso é uma outra situação, né? E a gente também olhar, a gente tem que tomar responsabilidade. Nós somos 50% responsáveis pela nossa vida. Então, foi uma escolha minha, tudo o que aconteceu. Só que eu estava escolhendo no escuro, porque eu não estava escolhendo na consciência. Porque se a gente escolhe na consciência, a gente não vai escolher aquilo que nos traz dor, né? E hoje, eu já curada de toda a minha história, lógico, né? Eu consigo falar hoje isso sem que me traga dor. Por quê? Porque hoje eu consegui resignificar a minha vida. Então, assim, por isso que eu falo que as terapias, as ferramentas, elas são, assim, grandiosas demais. Porque não é que a gente vai apagar a nossa história, mas a gente vai dar um novo sentido, né? Então, hoje, eu conto uma outra história da minha vida, que não é uma história de dor, mas é uma história de empoderamento, é uma história de resignificação. Então, hoje eu consigo olhar para minha mãe, recebê-la como minha mãe e entender que as escolhas dela são as escolhas dela. E que para eu ser filha e ser aceita, eu não preciso repetir a mesma vida dela, né? Então, acho que isso é o grande entendimento que a gente pode ter dessas relações, que honrar
não significa eu viver a mesma vida. E isso também é no âmbito financeiro, porque às vezes a gente tem problemas financeiros honrando aquela família também. A gente às vezes não prospera porque a gente tem uma questão familiar que a gente não está olhando, né? Então isso é a vida toda, né? É a sua vida toda. Sim, você trouxe aí uma consciência bem interessante e que a constelação, como você colocou, ela traz uma explicação muito grande sobre tudo isso, né? E fala dessa questão do honrar o pai e mãe, e honrar é diferente de você repetir os padrões, os passos, porque você acaba repetindo as limitações. É você olhar para toda aquela história, honrar sim a história, porque se hoje nós estamos aqui, é porque eles fizeram uma caminhada da forma que eles escolheram fazer, de uma forma mais ou menos consciente, não importa, mas é olhar para toda essa história e honrar, porque é a nossa história, né, Patrícia? Honrar toda essa história e se colocar num outro espaço para poder perceber que cada um tem uma escolha diferente, porque muitas vezes nós despertamos também a consciência e as pessoas da família continuam no mesmo lugar, com as mesmas escolhas, E a gente né? tem que respeitar isso, né? Escolhe diferente. Então, ter essa consciência, é olhar, porque nós somos 50% pai, 50% mãe. Então, independente de quem tenham sido pai e mãe, olhar para essas pessoas com muita gratidão, com reverência, mas não ter aquele amor torto, né, de comprar tudo aquilo que um ou que o outro viveu e reproduzir aquilo na nossa vida. E como isso, na sua vida, isso foi, assim, tão pontual, que foi a questão do álcool, né, que você falou. Isso foi muito pontual, né, que foi uma experiência aí vivida pelo seu pai e você acabou reproduzindo aquilo, né? Então, honrando de uma forma que não é a forma que traz contribuição. E quando nós despertamos para tudo isso e vamos para as ferramentas, né? E são tantas que estão aí disponíveis, nós vamos tratando tudo isso e conseguimos, como você falou, olhar para essa história sem a dor, olhar para essa história com gratidão até, porque graças muitas vezes a todas essas experiências, a todas essas vivências, é que a nossa busca começou. A nossa Sim, busca, para né? mim é total. E o mais Exatamente. engraçado é que a gente vai repetir normalmente aquilo que a gente, quando começou a entender um pouco mais, que começou assim a pré-adolescência, ou adolescência, que eles deixam de ser os nossos heróis, né? Que a gente consegue enxergar eles como seres reais. Eu tenho certeza que nós três aqui, né? E fora todo mundo que assistiu, que está assistindo a gente, vai se conectar, porque assim, todas aquelas coisas que a gente criticava no nosso pai e na nossa mãe, existe assim uma tendência gigantesca da gente vir a repetir, né? E eu digo, o meu pai, assim, e o meu avô, eles sempre tiveram uma maneira meio grosseira de falar. Acho que é um tom meio familiar, assim. E então imagina quando tava xingando como é que era, né? E foi muito engraçado porque eu me vi falando com meu filho exatamente da mesma maneira que eu detestava que falavam comigo. Às vezes eu pensava, eu dizia pro meu pai, tá, mas não tá me xingando, não precisa me xingar, né? E ele assim, mas eu não tô te xingando. Mas era um tom, era uma coisa assim que era agressivo aquilo, né? É como se eu dar um tapa e quisesse fazer um carinho. Era mais ou menos isso. E eu me vi fazendo as mesmas coisas que ele, assim, nesse tom de voz, e em vez de pedir, já parecia um cavalo, assim, sentando os pés em algumas situações. E a gente, aí, assim, aí era uma coisa que não é tão grandioso, que a gente já se pega fazendo. Aí imagina quando a gente vai para um espaço maior de consciência, o quanto que a gente não vai aí se conectando com eles e vai repetindo essa dor, ou seja lá, essa fraqueza que eles apresentaram, né?
Sendo que, a partir do momento que a gente expande essa consciência e que a gente sabe que, como vocês já falaram, que a gente consegue honrar eles, tanto que é o primeiro, acho que é um dos primeiros mandamentos ali, né? Honrar pai e mãe. Então, assim, a gente já foi criado nesse honrar, mas acho que a gente nunca, até a gente crescer e se dar conta, a gente não trouxe isso para o consciente e vive o honrar pai e mãe. A gente coloca ali como um dos mandamentos, assim como, assim, muito uma frase ao vento, né? E quando a gente começa a enxergar e, assim, que entender que eles fizeram o melhor que eles podiam com a consciência que eles tinham na época, né? Assim como nós, ao longo da nossa vida, mesmo quem ainda não é pai ou mãe, a gente também faz o melhor que pode com a consciência que a gente tem. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente vai fazer muito diferente, né? E não quer dizer que hoje a gente está fazendo errado. Então, vamos sair do ponto de vista de certo e errado, né? É fazer com essa consciência. É nível de consciência. Exato. E uma das coisas, assim, aproveitando, eu fui me dar conta, e até de coisas que a gente ouve muito de pai e mãe, né? Eu, desde muito nova, assim, sempre fui muito, acho que muito diferente em algumas coisas na minha família. E se alguém me perguntasse, assim, qual é a frase falando do meu pai, né? Qual é a frase do teu pai que tu mais lembra que ele te dizia? Eu vou dizer assim, ó, tu e essas manias de grandeza. E assim, qualquer coisa que eu falava diferente, ou de uma comida, de um passeio, sei lá, tu e essas manias de grandeza. Então, assim, claro que para ele aquilo, ele estava querendo, assim, me ensinar, né? Daqui a pouco achou que talvez pudesse ter um pouco de soberba da minha parte, ou não sei qual foi a leitura dele, mas eu tenho certeza que quando ele me repreendia, a intenção dele era positiva. Sim, né? Tanto que eu respondia muitas vezes para ele que eu era meio petulante até em muitas coisas, e eu dizia para ele assim: é melhor ter mania de grandeza do que de pequeneza. E isso virou até assim uma piada com meu irmão, com a minha cunhada, volta e meia, lá vem a fulana com as manias de grandeza. E até então isso era muito brincadeira para mim. Só que quando eu comecei, assim, faz o quê? Acho que eu acessei essa consciência faz uns 2 anos, fazendo algumas terapias e ferramentas energéticas, eu fui entender um dos padrões que me travava de ir além na vida. Porque no meu inconsciente ficou que eu tinha uma mania de grandeza e aquilo não era uma coisa boa para mim. Então, cada vez que eu tipo assim, eu fazia uma caminhada, construía uma caminhada. Quando eu tava chegando num ponto que eu dizia assim, uau, agora tá ficando como eu quero, eu escorregava e botava tudo a perder. Voltava lá para estaca zero, se não -1, -2. E esse processo, ele vinha cíclico para mim. E eu pensava, gente, mas o que tá acontecendo? E eu fui pensar assim, não, eu quero descobrir, eu quero saber o que tá acontecendo comigo, né? Tipo, eu tinha um estudo, eu tinha um conhecimento. Então, assim, no meu consciente tava tudo certo. E eu pensava assim, não, tá, eu sei. Só que aí eu vejo como a gente também, às vezes, não vai além de pedir um auxílio, né? E não era nem porque eu não queria, eu não me dava conta que eu precisava. E quando eu fui, que eu acessei essa consciência, eu disse, meu Deus. Era uma coisa assim, que parecia tão óbvio, mas no fim não era. E como aquilo reverberou negativamente dentro de mim. Porque, claro, eu não podia ser grande, porque ser grande era feio. E isso não foi Seu sistema não permitia isso. E eu não tô nem falando assim, de coisas financeiras, eu tô falando de qualquer coisa que represente grandeza, né? E eu fiquei presa nesse mania de grandeza. E não, porque a fulana tem a mania de grandeza, né? Então, assim, quanto que a gente não ouviu de pai, de mãe, de vô, de vó, de tio, que tá reverberando ainda dentro da gente e que a gente nem se dá conta, e que talvez agora eu contando essa mania de grandeza, alguém vai dizer, bah, né? Fulano de tal. A Janaína acabou de falar aqui que ela ouviu muito isso. A Janaína, inclusive, foi minha aluna de desprogramação e ela falou, uau, ouvi muito isso, mania de grandeza. Exatamente. Eu ia usar exatamente essa palavra que você falou, Andréia, reverberando, né? O quanto que o que nós ouvimos lá na infância ainda reverbera
e ainda acaba sendo o comando para algumas coisas em nossa vida de forma inconsciente. Então, nós criamos coisas na nossa vida porque isso está lá na mente inconsciente. Imagina, desde a infância, você ouvindo determinadas coisas e que, como você bem colocou aqui, né, vocês já colocaram, não é porque eles queriam nos ferir, nos magoar, não é nada disso. É a forma de funcionar de cada um, porque era a consciência que eles tinham, assim como hoje nós temos essa consciência, e de repente amanhã a gente vai despertar muito mais, e tenho certeza que vai expandir muito mais, vai falar, nossa, lá em 2021 eu ainda pensava de tal forma, e como dá para escolher diferente? Nossa, eu achava que estava abafando já, né? E olha Então, só, uma consciência que me veio agora, eu nunca tinha pensado sobre isso. Talvez quando ele estava me dizendo isso, ele poderia, se ele tivesse dito para mim assim, ó, minha filha, seja grata já pelo que tu tem, né? Talvez era a maneira dele de já dizer isso para mim. Poderia ter dito, olha, legal que tu tem esses sonhos, mas quem sabe tu já seja grata pelo que tu tem. Então eu digo assim, para ver como às vezes a gente pode estar culpando os nossos pais, sendo que o que eles quiseram nos dizer, o recado que eles quiseram nos dar, era porque ele tinha uma intenção positiva por trás daquilo, né? Só que, claro, a mania de grandeza, tanto que assim, qualquer pessoa da minha família que a gente vai conversar, se disser essa frase, eles vão dizer, é o fulano falando para André, certo que é, né? E hoje, assim, eu falo isso com muita graça, porque a hora que eu comecei a entender isso, e eu vejo também hoje uma coisa assim que, falando da grandeza, um pouco era porque assim, em algum momento da minha história, eu também me achava assim, como se eu fosse melhor do que ele. Tanto que eu tentava, assim, dar pitaco na vida dele, xingava ele, eu era muito abusada. Nossa, eu devia ter levado, assim, umas palmadas mais rigorosas, eu acho, porque eu era meio abusada no sentido, assim, de querer inverter os papéis. Acho que eu me posicionava até de uma maneira um pouco arrogante, né? E eu fiz um processo também, faz uns 2 anos, eu até dei o depoimento, assim, para a pessoa que me facilitou essa ferramenta, que foi transformador na minha vida. Porque foi assim, eu brinco, né, que foi aos 45 do segundo tempo, na verdade nem faz 2 anos, foi o ano passado. E realmente, né, eu ainda falei, aos 45 do segundo tempo, eu ganhei um pai que tava, gente, assim, ó, ansioso para fazer o papel dele. Então, assim, nesse tempo que eu me abri para esse processo de me colocar num papel de filha mesmo, né? Eu vou dizer que eu acho que em 1 ano, 1 ano e meio, assim, que eu consegui energeticamente acomodar isso dentro de mim e entender que não era uma questão de melhor ou pior, mas sim que ele era meu pai e que independente do que fosse, eu devia honrar e respeitar ele. Eu vou dizer que ele foi, acho que, muito mais pai nesse ano e meio que eu permiti isso do que em toda a minha vida. Então, às vezes, a gente tem uma reclamação, ou de pai, de mãe, de tios, de avó, seja lá de filho, e eu acho que eu deixo, assim, uma consciência pra gente aqui pensar, assim, o quanto que eu estou permitindo que essa pessoa também faça o papel dela. Né? O quanto eu estou permitindo que essa pessoa seja um bom pai ou um bom marido, porque às vezes a gente pega uma mulherada se atropelando também, né? Parece um trator aí atropelando os homens, né? Só dando um exemplo. O quanto eu dou espaço para o meu pai ser pai, para minha mãe ser mãe, para o meu marido ser marido. Quanto que eu dou espaço para ele daqui a pouco ser o que ele quer ser, né? E o que você... Mas o programa atualiza isso aí que a gente quer se enfiar e fazer o papel de todo mundo. Sim, o que significa que você se abra para receber, né? Porque você falou que nesse 1 ano e meio você está recebendo porque você se permitiu receber, né? Que ele está sendo pai nesse 1 ano e meio muito mais do que foi. Mas por quê? Porque você se posicionou de uma forma diferente. Né? Então você se abriu para receber. Então, o que se requer para que você receba mais dos seus familiares? Né? Trazer essa consciência para que você possa olhar para toda essa história, a história da sua família, a sua história, honrar tudo isso e receber também, baixar as barreiras, né, para com eles e receber, estar na posição de receber, né, o que eles têm para dar.
A gente procura Essa muito fora, consciência. mas se a gente partir do princípio que está tudo dentro de nós, né? A partir do momento que a gente faz essa modificação, que a gente faz, que a gente se liberta disso e se abre, que nem para mim, né? Eu vou concluir aqui rapidinho. Reverberou o mais incrível, né? Quando eu fiz esse movimento de me colocar no papel de filha, literalmente, além de eu melhorar incrivelmente a minha relação com meu pai, foi um combo, porque foi assim, entrou no combo, assim, o meu irmão, a minha cunhada, o meu filho, os meus sobrinhos. Então eu faço um movimento para mim e eu acho que é só para mim e não é a gente, né? Expande. Então assim, que energia se requer aqui para que a gente se expanda muito além do que a gente imaginou também, né? Sim, exato. E é incrível porque essa consciência que você trouxe, né, de você ter recebido o seu pai, o que acontece? A gente também coloca muita expectativa e projeção nas pessoas. E nas nossas relações, elas são a mesma coisa. Então, quando eu vou me relacionar com alguém, para eu ter um total daquela pessoa, receber aquela pessoa, como a Rose falou, eu preciso estar livre dos meus julgamentos, dos meus pontos de vista, das minhas projeções. Então, a gente projeta muita coisa. E aí, eu até falo, né, assim, você falou, ele está sendo muito mais pai. Mas não é nem que ele está sendo mais pai, é que agora você se colocou numa posição onde ele pode chegar até você, né? Porque a gente levanta tanta barreira e comigo foi a mesma coisa. Quando eu achei que eu não tinha o que receber do meu pai, que meu pai não tinha, né, nada para me ofertar, eu não prosperava, porque o trabalho ele está muito ligado ao pai, né? Essa força que a gente tem a gente pega muito do pai isso, né? E na constelação fala-se do Bert Hellinger, né, que a prosperidade vem da mãe. Então, assim, quando eu comecei com a DNB e com todo... O que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar para todos esses lugares e desprogramar todas as minhas projeções que eu tinha em relação a meu pai, aos meus ancestrais, porque, assim, tem coisa que não é nem de pai e de mãe. É lá dos nossos antepassados, que a gente nem, às vezes, nem chegou a conhecer. E a gente não sabe, e a gente está reverberando, está mantendo em existência aquele padrão. E assim, a gente tem que também pensar, né, que, cara, a era dos nossos pais era totalmente diferente da era que a gente está hoje. Então, a consciência deles ia até naquilo que dava, né? Até o ponto que era expandido naquele momento. E muitas vezes o que eles falam pra gente quando a gente é criança, que tem essa coisa positiva, muitas vezes eles falam isso, né? Que a minha avó falava muito, você não tem rei na barriga não, viu? Você não tem um rei na barriga, você não é filha de fazendeiro rico, ela falava. Então, assim, mas por quê? E isso não é na maldade. Isso talvez é para que a gente não sofra muitas vezes, porque eles sofreram muito, né? Tiveram muitas frustrações, e a maneira deles acharem que podem nos proteger é repetindo isso, é falando essas frases para que a gente cresça, talvez, né, com um olhar diferente para a vida. Então, quando a gente fala de honrar, é justamente isso, é você entender que, ok, eles fizeram o que eles podiam com a consciência que eles tinham, mas hoje eu sou adulta, eu tenho a minha própria consciência, eu tomo as minhas próprias decisões e eu não escolho manter um sistema que para mim não é legal, que não é saudável, né? Então, assim... Funciona, né, Paty? Ficar na fidelidade equivocada, né? É sair desse espaço, né? É aquele amor cego, né? É aquele amor cego. Isso. E assim, na questão financeira, eu tive muita crise, né, com dinheiro. Nossa, muito assim. Eu tive uma relação tóxica, eu falo que é tóxica e corrupta com o dinheiro. Porque o dinheiro, assim, ele me tirou... Não é que o dinheiro me tirou, na verdade, eu que fiz escolhas que não eram contribuição, mas por quê? Porque eu tinha crenças enraizadas, né, muito fortes, de que dinheiro era sujo, de que dinheiro causava problema, que dinheiro causava separação na família, enfim, todas essas bobeiras que a gente cresce ouvindo.
E aí, quando você resolve olhar para isso, você vai pegando da onde aquelas falas reverberam em você e você fala, uau, tá. Então, assim, a minha mãe sempre teve uma situação instável com o dinheiro. E aí eu perguntei, quando eu comecei com a desprogramação, a pergunta que eu fazia era, por que eu não tenho o programa da minha mãe financeiro na minha vida? Por que eu escolho honrar ela dessa forma? Né? Também não prosperando, também sendo essa onda, né? Essa balança de um dia tá lá em cima, no outro dia tá lá embaixo, e o quanto que eu prosperar é ela prosperar também, porque é o que você falou, né? Nós fazemos um movimento, só que nunca é sozinho. Então eu faço um movimento, então tudo à minha volta também vai se movimentar. E o quanto que nós prosperando, somos o convite no nosso sistema para também se movimentar, de olhar e falar, nossa, olha o que a Andrea está fazendo na vida dela. Uau, eu quero fazer também. Olha o que a Rose está fazendo, eu quero fazer também. E aí as pessoas começam a se movimentar, se mexer, porque não tem como. Não tem como a gente mexer um palitinho e não movimentar o que está embaixo. Vai ter um movimento. É o efeito dominó. E a gente entender também que pode ser que essas pessoas, né, não escolham seguir o caminho, mas que elas não vão deixar de pertencer, né? Ok, elas só não estão escolhendo seguir o mesmo caminho que a gente está escolhendo, mas a gente continua amando aquelas pessoas. E amar, mais uma vez, reforço, não é você seguir a mesma estrada. Amar é você respeitar as suas escolhas e a individualidade de cada ser. Cada ser é um indivíduo e tem muito a contribuir, né, com a sua individualidade. E a gente fica pensando, né, assim, falando de ancestralidade, né? Se cada um fechar os olhos e a gente disser assim, ó, em termos de tempo, quanto que representa a ancestralidade? É tanto tempo que a gente não consegue. Se eu fechar meus olhos e pensar em ancestralidade, é demais, né? Aí a gente imagina, assim, a grandeza que é a ancestralidade, que se une com uma facilidade de uma ferramenta onde a gente consegue fazer essa desprogramação à distância, online. Então, assim, essa nova era é ou não é a era da facilidade? É fantástica! Total. Era da total facilidade. É uma libertação. Tu imagina, assim, a gente tirar esse peso do nosso coração, né? Tirar o peso, mas assim, não tirar o amor, muito pelo contrário, a partir do momento que a gente libera nossas células de todo esse peso, né? Unindo a nossa mente com o nosso coração, quanto mais de amor que a gente gera, né? Para esses ancestrais. E eu sempre digo assim, toda vez que uma pessoa decide entrar num processo de cura, né? A gente também vai curando ali os nossos filhos de tantos processos, de tantas consciências que eles não vão precisar acessar. Então, assim, qual é o bem maior que um pai ou que uma mãe deixa para um filho? Qual é o legado, né? Eu lembro, assim, muito da minha mãe dizendo para mim que o que um pai e uma mãe deixam para o filho é amor e educação. E eu vejo, assim, hoje o meu filho é muito meu parceiro, assim, né? Tanto que ele já fala as frases. Esses dias entrou um pix pra mim. Ele, mãe, entrou um pix, olha aqui, ó. Universo quer mais disso, universo quer mais disso, né? Mãe, agora tu tá rumo ao pix de 20 mil, né, mãe? Eu disse, sim. Tá aprendendo direitinho, hein? Tá aprendendo direitinho. Então, assim, qual é a alegria maior? Eu digo assim, eu hoje vejo, assim, olhando pro meu processo em particular, né? Já que a gente está dando a sua vivência pessoal aqui para quem está se conectando conosco. Eu fico pensando, assim, que grande alegria pra gente, como pai, como mãe, ou como tio ou tia, para quem ainda não tem filho, né? Da gente poder fazer um processo e ver esses pequenos, né? O meu tem 11, acessando essa consciência tão cedo. Imagina a vida que essas crianças, né, já estão tendo. Uhum. Que grande contribuição para essa nova terra que já está sendo tudo isso. Então, assim, eu vou fazer um processo para mim, aí daqui a pouco eu vejo uma criança e eu não disse para ele, filho, tu tem que ir lá e fazer a frase. Mas eles vão pelo exemplo, eu tô sempre falando sozinha dentro de casa. Como pode melhorar e que consciência se requer para que nos, né?
a gente entra nessa expansão de consciência e eles vão fazendo aquilo que eles vão enxergando. Então, esse processo, daí eu olho para ele assim, e eu fico tão feliz, né? E claro, ele também talvez vai ter as coisas para curar ao longo da vida dele, porque a gente fala, a minha consciência de 5 anos atrás não é a mesma de hoje, né? Sim. Mas assim, que consciência se requer para que eu mude agora, para que eu faça uma nova escolha agora, que traga mais facilidade e leveza para minha família, para mim, né? O que se requer E de ele mim? vai, exatamente, ele vai começando agora cedo, né? Ele vai começando esse trabalho já agora cedo, já com as perguntas, fazendo os processos aí, e cada vez mais liberando os ancestrais, né? Porque vai Exato. liberando todo mundo que está lá atrás vai sendo liberado de tudo isso, né? De todo esse peso, né? É Olá, verdade. Thay entrou, seja bem-vinda, Thay. Pessoa linda. É muito assim, o que me fascina, né? Cada dia mais na programação é a gente acessar esses espaços, né? Porque assim, a DNB é tão fácil e tão potente ao mesmo tempo que ela traz para você, né? Então assim, ela permite que você olhe para você, né, lá no seu íntimo, lá na sua célula e traga aquela informação que está de alguma forma sendo uma erva daninha, né, na sua expansão, no seu trabalho de evolução, porque nós, como seres, nós estamos aqui para evoluir, né? Essa é a premissa da nossa existência. E como seres em evolução, nós estamos aqui para contribuir com a evolução do outro. Foi até o que acho que a Pri falou, não sei em qual das lives, né? Que ela trouxe essa consciência, da gente contribuir na transformação no mundo do outro, com a nossa responsabilidade, né, com toda a atenção que a situação requeira naquele momento. Mas a gente tem que lembrar que o nosso processo é evolutivo. E sempre lembrar de não se julgar. Quando a gente fala de reconhecer padrão, de reconhecer uma limitação, de olhar para o sistema, né, de olhar para as relações familiares, a gente está falando aqui, a gente entrou muito no família, mas relação é o todo, tá? As suas relações interpessoais, a sua relação com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. E tudo isso são relações, né? Como a gente se relaciona. E isso dita muito como eu me relaciono comigo. Porque eu dou, né? Eu recebo aquilo que eu me dou. E uma vez eu li uma frase que fez muito sentido para mim, né? Que ela falou assim: antes de você casar com qualquer outra pessoa, você tem que casar com você mesma. Casar com a sua família, né, com a sua história, e o casar com a família, lembra que a gente já falou aqui, né? Não é você repetir os padrões, mas é você entender que você tem um sistema e que eles devem ser lembrados e honrados, né? E aí aquilo fez tanto sentido para mim, porque eu falei, uau, o quanto que a gente entra nas relações ao meio, pela metade, né? Se eu não estou ali por inteira, eu não vou receber nada por inteiro. Eu vou receber sempre a metade. E aí que entra as frustrações, o julgamento, que aí eu vou olhar para aquele parceiro ou para qualquer pessoa que esteja ali se relacionando comigo e ela parece que ela vai estar sempre me devendo. Então, nas nossas relações, tem que ter o equilíbrio deste dar e receber. Isso é a premissa do universo também, né? A lei da compensação, dar e receber. Então, eu estou me doando demais, eu estou recebendo demais, o quanto que eu só recebo? O quanto que eu só espero, né? Que aí a gente tem aí, venha a nós o vosso reino, né? Que eu gosto de falar, vocês só querem venha a nós, né? O vosso reino, nada. Nosso reino que se lasque. Então, eu preciso ter esse equilíbrio, né? Eu peço, mas eu também tenho que me entregar, eu também tenho que me doar. Então, como está essa lei do dar e receber? O quanto que eu só estou pedindo também que aquela pessoa me ame, que aquela pessoa me respeite, mas eu não sou esse espaço para a pessoa ser ela, né? Na sua integridade, no seu todo. E é exatamente nesse momento que as relações acabam se quebrando, né, Patrícia? Porque quando você desequilibra esse dar e receber,
você acaba, muitas vezes, saindo de uma relação de uma forma que você não gostaria de sair, porque às vezes o outro sai dessa relação, né? Então ele tem que Aham. estar equilibrado, se dar e receber. E mais, né? Como nós estamos falando aqui desses padrões de limitações e que são muitas vezes repetitivos, quando a pessoa não tem essa consciência desperta, não está presente com tudo isso, o que que acontece? Ela reproduz isso em novos relacionamentos. E aí acaba virando aquele ciclo, né? E ela não consegue compreender o porquê que aquilo se repete com pessoas diferentes, mas acaba se repetindo. E isso não só em relacionamento afetivo, em relacionamento com amigos, enfim. Por quê? Porque a pessoa está a todo momento se doando demais ou recebendo demais, e aí a relação sempre fica em desequilíbrio, né? Então você tem que estar muito É. presente com tudo isso para que você possa liberar essas memórias, essas crenças, essas limitações e funcionar de uma forma diferente, né? Trazendo uma outra consciência, estando num outro espaço. E é uma E facilidade, porque às vezes a gente diz, né? Eu não. A gente olha para alguém da família e diz, eu não vou ser que nem minha mãe, eu quero um casamento totalmente diferente. Isso é o que a gente diz no consciente, né? Mas na verdade, quem rege a nossa vida, né? Ali, 90% mais ou menos do nosso subconsciente, que é aquele piloto automático, e quando a gente talvez vai se dar conta, a gente já fez muitas e muitas vezes, né? Então, eu digo, essa facilidade, assim, que a gente vem com, principalmente a desprogramação, eu sempre penso, assim, que é tanta facilidade que a gente só pode dar o nome de bênção para isso, né? Porque é verdade. Porque eu digo assim, quanto... É uma potência tão grande que é difícil da gente mensurar a transformação que isso gera a partir do momento que faz toda essa facilidade da nossa vida, né? Da gente poder viver de uma maneira diferente, de poder fazer escolhas saudáveis e não repetindo aquele padrão que a gente não quer, obviamente, a gente não quer, né? Quantos de nós diz, eu não quero mais esse tipo de pessoa, eu não quero mais esse tipo... E quando a gente vê, tu vai dizer, meu Deus, eu não acredito, mas tá aqui de novo. Né? Daí você, já fizeram um trabalho para mim, só pode, né? Por quê? Porque aquela sinapse... Eu já ouvi muito isso. Aquela sinapse, né, que é uma sinapse... como que eu posso dizer? Uma sinapse limitadora, né, que tem ali um padrão, ela é muito forte. Muito forte. A vida inteira funcionou daquele jeito. Então, por que eu falo que a DNB, ela traz isso? Porque ela vai exatamente desenergizar, né, aquela sinapse. Então, assim, quando a gente fala de hábito, né, porque isso é um hábito. Então, assim, crença não é só negativa. A gente tem as nossas crenças positivas, os nossos valores. Então, é esse tipo de crença que eu tenho que alimentar, aquilo que realmente vai impulsionar a minha vida a andar para frente, não andar para trás. Então, o que acontece? Quando eu vou fazer uma nova escolha, ou quando eu vou criar um novo hábito, seja ele, sei lá, de ir para academia, eu tenho que ter muita energia para fazer isso. Então, eu preciso de algo que me dê uma carga muito grande para eu manter aquele. Porque eu falo que o limpar é fácil. Você limpar uma crença é fácil. Agora, você manter aquele novo caminho fortalecedor é que é a questão. Porque aí entra a presença. Aí entra eu perceber, opa, mas peraí, de novo eu tô entrando, não escolho entrar nisso. Então, a desprogramação, ela vai ser exatamente essa força extra, essa energia maior para tirar a energia daquele padrão viciado, porque isso é um padrão viciado, né? Que a gente fica ali mantendo no pilotão automático. Então, olha que maravilhoso. E sofre. E olha que maravilhoso, gente. Isso, e inclusive, Patrícia, falando sobre essas questões, né, dessas sinapses, né, que você falou, que elas vão sendo enfraquecidas, né, aos poucos isso vai acontecendo para ser liberado da forma que o corpo tem condições, ele sabe que é confortável para ele liberar daquela forma.
E aí vem uma coisa muito interessante, né? Você vai percebendo que você está pensando de forma diferente, criando de forma diferente. Quando você, por exemplo, lê um livro, quando você assiste uma live, quando você conversa com alguém e você, de repente, tem aquele download e fala, uau, isso mostra o quanto a ferramenta já está trabalhando em você, porque você está tendo condições de perceber, de ter consciências de coisas que antes você não tinha. Você fala, uau, assim que funciona, bingo, né? Então, assim, você percebe que a ferramenta está funcionando exatamente desse jeito. Porque às vezes as pessoas ficam naquela expectativa, tá, mas como que eu vou saber? Como que eu vou descobrir? É assim, exatamente desse jeito, né? Quantas lives que a gente assiste, a nossa jornada começou aí no dia 27 e nós estamos recebendo de nós mesmas, né? Desse grupo de 10 mulheres empoderadas, maravilhosas, nós estamos recebendo de nós e eu, durante esse período dessas lives, né? De sexta-feira para cá, eu já tive downloads com vocês falando, né? E olha que coisa incrível que é, porque eu falo, nossa, que sensacional que é tudo isso, significa que memórias estão sendo liberadas para virem novas consciências. E é assim que funciona a ferramenta, né? Sem contar que as pessoas que estão nos assistindo, como a gente está toda na mesma energia, a partir do momento que alguém que está nos assistindo agora tem uma consciência, todo mundo recebe essa consciência. Então, às vezes, a gente não se dá conta da grandiosidade que toda vez que eu decido que eu vou me abrir para uma experiência nova, ou mesmo que eu vou escutar um tema 10 vezes, a cada vez que eu escuto ele, alguma consciência diferente vai aparecer. Né? Nunca é. Imagina, a gente começou dia 27 com a sequência de lives, vai até o dia 12 de setembro. Quanto potencial que tem aí, até pra gente que fala nisso nos nossos dias, né? Várias vezes a mesma coisa, mas daqui a pouco sai mais uma camada de consciência e a gente expande, e a hora que um que tá aqui nesse grupo expande, quer dizer que essa consciência já está disponível para o todo, né? É muito bom isso. Gente, muito eu já bom. estive fazendo treinamentos, eu me lembro perfeitamente de estar lendo um dos materiais disponíveis lá em PDF e eu, sabe, fazer um download tão gigantesco de chorar de emoção. Eu falo, cara, eu dei um salto quântico aqui. E é assim exatamente que funciona, né? Essas consciências que vão chegando e, uau, como é incrível você poder olhar para tudo isso e, né, falando das relações, você fazer um outro caminho, um caminho mais leve para suas relações, né, meninas? Nossa, e aí eu anotei até um trecho que é de um livro que eu li recentemente, eu tinha anotado numa folha, porque tem muito a ver com o que a gente trabalha na desprogramação, né? Que ela fala, se você quer mudar sua história, precisa antes mudar seu coração. E isso, quando eu li esse trecho, eu falei, uau, né? O quanto que a gente exatamente trabalha isso na DNB. Nossa, expandindo total. o nosso coração, alinhando o nosso saber com o nosso sentir. Então, assim, nosso coração é uma máquina maravilhosa, né? E a gente não existiria, a gente não viveria sem o nosso coração. Então, quando a gente transforma, quando a gente começa a olhar, eu falo que é olhar com os olhos do coração, você sai dessa massa julgadora. Você começa a olhar a sua vida com muito mais amorosidade, com muito mais gratidão, e você reconhece os presentes que já estão disponíveis para você. Então, e assim, eu sempre gosto de falar, porque quando a gente fala sobre gratidão, algumas pessoas confundem, né? E acham que ser grato é se contentar, né? E gratidão nada tem a ver com você se contentar, com você estagnar. Não. Ser grato é você reconhecer que, uau, ok, eu tenho essa casa, eu tenho saúde, mas eu escolho mais. O universo, eu escolho mais. Porque eu sei que está disponível muito mais para mim. Então, assim, gratidão é você reconhecer todos os caminhos que você fez até aqui.
E olhar e falar, ok, eu sou grata, mas eu sei que eu posso mais. Eu sei que eu posso ir além daqui. Isso é Exato. ser grato, né? Então, assim, se você deseja uma casa melhor, você não vai conquistar uma casa melhor se você reclama da sua. Isso é Sim. ingratidão, né? Então, o coração, ele traz isso pra gente, né? Traz isso para as nossas relações. E aí a gente recebe as pessoas, né? Como elas são. E você começa a realmente selecionar também. Fala, uau, ok, ela é assim, né? Reconheço que ela é assim, mas ok, isso nesse momento não é o que me agrada. Então, ok, ela permanece sendo ela, respeito ela como ela é, mas eu percebo que isso não vai me nutrir. E é assim que a gente vai se nutrindo nas relações. É reconhecendo o que nos nutre. Só que eu só consigo reconhecer o que me nutre quando eu reconheço a nutrição que eu sou para o mundo. Porque aí eu não vou buscar fora, né? Eu vou complementar. Então, as nossas relações, elas são complementares. Né? Elas não estão aqui para somar, assim, elas estão aqui para somar, né? Não para me encher. Então, eu já tenho que estar cheia de mim. Porque quem chegar vai vir para somar, vai vir para me transbordar, né? E a gente tem que sempre reconhecer isso, o presente que a gente já é para o mundo e para as pessoas à nossa volta. A minha mestra Reiki, ela me trouxe uma vez para o nosso grupo uma consciência que eu fiquei muito encantada, né? Engatando ali na gratidão. Ela falou pra gente assim que tenhamos uma insatisfação sagrada diante da vida. E aquilo me marcou faz muito tempo, isso eu nunca mais esqueci. Porque o que é essa insatisfação sagrada, né? É eu ser muito grato pela minha jornada, mas saber que como ser infinito que eu sou, eu sempre vou querer mais e isso faz parte da nossa natureza, né? Por isso que a gente que já está nesse caminho do autoconhecimento, a gente entende tanto porque que a perfeição ela é limitante, né? Porque a partir do momento que eu entendo que algo está perfeito, eu não preciso expandir além disso. Então, essa consciência de que tenhamos uma insatisfação sagrada diante da vida, quando eu ouvi aquilo, acho que as minhas células, assim, elas se alegraram de uma maneira muito grande. E eu fico pensando que é uma maneira legal da gente saber, né? Que, bem isso que a Paty falou, reconhecer tudo isso, de ter essa gratidão e saber, uau, eu posso ir além, eu escolho ir além e tá tudo disponível para mim. Então, assim, né? Seres infinitos, que tenhamos insatisfação sagrada diante da vida e muita gratidão no coração. Sim. É o que você falou, né? Está tudo disponível, basta acessar, né, Andréia? Exato. Encontrar o caminho realmente para acessar tudo isso com total Disponível facilidade. assim como a nossa vivência também está disponível. Sim. Exato! Mais é possível, mas Escolhe, gente, receber 10 mulheres diferentes, né? E olha que mágico isso, porque quando a gente fala de receber, né? De nossa, tive um download, tive uma consciência, isso se dá, né, gente? Por quê? Porque a gente está vendo de um outro ponto de vista. Então, a pessoa às vezes fala a mesma coisa que você fala, só que ela fala de um lugar diferente. Aí aquilo toca em você, você fala, nossa, olha! Por que eu não pensei dessa forma? Mas isso faz sentido. Por isso que é tão importante seguir um monte de mulher maravilhosa. Exatamente, porque cada uma tem a sua experiência, tem a sua vivência, como a Patrícia bem colocou, foi perfeita na colocação aí. Cada um fala de um determinado espaço, né? Exato. E de repente aquilo vai ser contribuição para você, porque vai ressoar de uma forma ali tão íntima, né? E vai fazer com que você realmente tenha aí uma consciência com relação, ou muitas, né? Com relação Sim. a determinadas situações. Então, é uma história diferente, e assim, né? Eu lembro quando eu era mais nova, no trabalho, né? O quanto que eu repetia. Que assim, eu também fiquei só, né, nas terapias ano passado. Então, assim, eu saí da onde eu estava, né, a loja aqui, e foi assim, o meu universo me jogou mesmo, ele chutou minha bunda e falou, vai, minha filha, tá enrolando demais, vou te jogar. E aí me joguei de penhasco e fui, tô aí, aprendi a voar, né, acho que esse que é o gostoso da coisa. E assim, o que acontece, né?
a gente começa a repetir padrão e você entende o quê? Qual que era a visão de mundo que eu tinha como mulher, né? Como uma mulher no mercado de trabalho, numa sociedade que a gente sabe que está caminhando ainda para sair daquele universo patriarcal, do machismo, né? Das estruturas. E, infelizmente, né? O nosso sistema ele se perdeu nessa o sistema da união feminina, né? Então, assim, colocaram na cabeça das mulheres que nós viemos aqui para competir, né? A vida é essa competição, que uma tem que estar sempre competindo com a outra, que uma tem que ser melhor do que a outra, que tem que estar mais bem vestida, mais bem arrumada, mais bem maquiada. E aí você fica nessa luta, nessa fuga. Quando eu percebi o cansaço dessa vida e que eu rompi com isso, eu falei, mas que merda, que eu não aguento mais competir porque eu não tô ganhando medalha nenhuma com isso aqui, entendeu? Eu tô só me lascando. E aí você começa a perceber o quanto a sua vida fica mais leve, de você reconhecer a sua grandeza e ocupar o seu espaço e permitir que o outro ocupe o espaço dele. Então, assim, é um trabalho que a gente está aí evoluindo, tem muito ainda, né, para ser feito, mas eu realmente sei, desejo, sinto no meu coração que a gente vai chegar nessa era onde todos vão se olhar com olhares de cumplicidade, de pessoas que estão ali caminhando juntos para evoluir juntos, sem essa coisa do competir, sabe? Eu tenho que fazer melhor. Tenho que ser melhor. Você tem que ser... Porque assim, eu, pelo menos, o meu pai é uma pessoa muito inteligente, né? Então, assim, matemática para ele assim, ele faz conta de cabeça, né? Sim, E eu sempre fui uma negação da matemática. Então, assim, mesmo com todas essas questões dele, ele sempre falava para mim, nas vezes que ele me ligava, que ele falava, você tem que estudar, você tem que ser a melhor. E nota para o meu pai era uma coisa que ele fazia questão de saber. Então, assim, eu tinha que ter as melhores notas na escola. Não podia tirar, na época se falava de B, né? A, B, C, D, e era a nota vermelha, né? Em alguns lugares era por numeração. Então, assim, eu tinha que ser a 10. Eu tinha que ser a 10. E ok, é legal, porque né, a gente realmente tem que estudar. Eu acredito muito nisso mesmo, né? A educação transforma, a educação muda, a educação traz consciência. Mas assim, matemática, por exemplo, gente, para eu tirar um 10, nossa, nem, sabe? Tipo, eu tirei uma vez 10 em matemática. Só que isso gera uma cobrança em você, porque aí você começa a achar que você é burra, que você não sabe, que você não é capaz, né? Então, hoje, o ensino, né, eu falo que com todas essas informações que a gente tem, ele está muito mais consciente um pouco, né, da forma como, da minha linguagem, do como eu converso com aquela criança, como eu transmito a informação para aquela criança. Então, às vezes a gente ainda traz isso, né, e eu percebia muito isso quando eu estava trabalhando, e eu falo, cara, eu não estou competindo com ninguém, eu estou competindo comigo mesmo. Então, para que isso, né? Como que eu posso deixar minha vida mais leve e entender que o que é meu vai chegar até mim? Porque as pessoas, elas se conectam com a nossa energia, né? Então, isso, nós somos únicos, né? Não tem ninguém igual a mim. E a gente não precisa nem ir tão longe, assim, nas questões de criança, né? Eu vejo, assim, eu acredito que todas passam um pouco por isso, que a gente sabe, às vezes, que tem pessoas que acessam o conteúdo, que acham legal, mas não curtem, não comentam. E, assim, ontem eu vou dar um exemplo, né, de uma coisa para ver. Às vezes a pessoa não faz algo e deixa de ser uma grande contribuição para o outro, né? Um pouquinho antes de entrar para a live, quem viu a live de ontem viu que eu também fui me dispor a fazer algo que eu nunca tinha feito. E eu acho que não deu uns 5 minutos antes de eu entrar na live, alguém me mandou um incentivo pelo direct. E eu olhei aquilo e eu pensei, e se essa pessoa não tivesse me dito aquilo? Claro, eu teria entrado igual, mas ela me falou de uma coisa assim que aquilo foi um presente para mim. Ela te fortaleceu. Me fortaleceu.
E eu penso assim, quantas pessoas que gostam de uma live e não compartilham, porque, eu não vou compartilhar, né? A fulana ali, não sei o quê. Então, às vezes são pequenos movimentos de fazer, eu gostei, gostou, comenta ali. Não é para encher o ego da gente, mas às vezes eu faço um comentário numa publicação que outra pessoa que entra se conecta com isso e vai dizer, uau, olha só, ela também acessou. Então não é sobre encher a bola de alguém, que o fulano vai se achar. Não, mas é o quanto que a minha contribuição pode ser uma grande expansão ou um grande incentivo para uma outra pessoa. Às vezes a pessoa... É tudo que uma pessoa precisa ler para dizer assim, não, mas se o fulano fez, eu que estava com medo também vou fazer. Né? Então, é o incentivo. Até porque muitas pessoas acabam indo nos comentários mesmo, para ver, né, os comentários que fizeram sobre aquela live e tudo mais, sobre aquele vídeo, sobre aquele post, enfim. E isso que você falou, Andréia, é realmente precioso, porque faz com que outras pessoas despertem também, é contribuição para outras pessoas, né? Então, para você que está assistindo a nossa live nesse momento, deixe seu comentário, compartilha. Para você que vai assistir depois também, deixa essa contribuição para que outras pessoas também possam acessar mais e mais consciência. Isso é muito é uma era de tanta cooperação, né? Então, assim, às vezes a gente diz, ninguém coopera comigo, mas o quanto eu coopero com as outras pessoas, né? O quanto eu faço daquilo que eu gostaria que fizessem para mim, né? É o dar e receber. É o dar e receber, exato. É o fluxo. E eu vou dizer assim, eu tenho recebido nesses últimos dias, assim, tanto incentivo dos outros que eu sou obrigada a ficar muito encantada. Não tem outro sentimento para mim para dizer encantada, porque eu acho que a gente entra num ciclo onde a gente se reconhece no outro. E não vai dizer, que nem eu tenho amigas também terapeutas que a gente faz trocas, que a gente se indica e tem espaço para todo mundo. Essa questão da escassez, de que o mercado tá cheio, eu não vou compartilhar meu conhecimento, isso é uma coisa da 3D. Tanto que eu me lembro que o meu pai dizia assim, que no emprego anterior que eu tinha, eu treinei muitas pessoas e eles viviam dizendo para mim, não, minha filha, mas não entrega tudo que tu sabe, né? Porque daqui a pouco alguém tira o teu lugar. E eu disse, pai, não, né? Quanto mais eu ensinar essa pessoa, mais eu vou ficar liberada de certos afazeres para crescer e fazer outras coisas. E que nem agora nesse nosso movimento, né? Nós somos 10 mulheres aqui. Em todos os... A gente nunca se viu pessoalmente, tanto que hoje eu comentei com uma pessoa e ela achou que a gente já se conhecia. E não. Mas é que é tanta cooperação que gera esse engajamento. Não tem ninguém querendo ser melhor. A gente gera essa conexão, né? Que cada uma é única. Às vezes eu vou dizer uma coisa e alguém vai se conectar comigo, daí a Paty diz a mesma coisa de um outro jeito, alguém se conecta com ela de uma outra forma e tá tudo certo. Então, essa energia da cooperação que eu acho que é legal da gente também expandir, não para nossa família e para todas as nossas relações, e ver o quanto de retorno a gente vai receber. Porque é lindo esse movimento. É lindo. Isso é a prosperidade, né? Quando a gente fala de prosperidade, é sobre isso. E aí a gente entra de novo no raio da competição, né? Porque assim, eu vejo muitas pessoas falarem assim, mas tá cheio de terapeuta, tá cheio disso. Eu falei, gente, tá cheio de médico, tá cheio de enfermeira, tá cheio de fisioterapeuta, mas cada um atuando no seu nicho. O que é o seu nicho? Tem fisioterapeuta que trabalha só com a respiração, outro que trabalha com futebol, outro que trabalha... Sabe? Então, assim, tem espaço para todo mundo. E eu vejo as pessoas, né, às vezes ali trabalhando, fazendo o seu, e aí você fala assim, a pessoa gosta do que você postou, que foi o que você falou, né? Eu vejo um post, mas aí eu vou ver, mas ela faz o que eu faço. Eu não vou publicar no meu Instagram, porque vai que alguém vai lá no perfil dela, eu perco o meu cliente. Isso é escassez pura, gente. E você não recebe. Porque o quanto que você pode receber dessa pessoa, e essa pessoa pode receber de você. Então,
Isso é a cooperação, isso é o partilhar, isso é a evolução humana. Nós estamos aqui para contribuirmos sozinhos, não somos nada. E é o que você falou, André, que eu amei, né? O que você falou da andorinha, e é realmente isso. Uma andorinha só a gente faz verão. Não faz, né? Então a gente vai crescer. E eu acho que é tão gostoso, e é exatamente isso que a Andrea pontuou, né? Às vezes um comentário muda totalmente o dia daquela pessoa. É só a gente que trabalha na internet, a gente que trabalha com terapia, que faz muitas vezes os nossos posts, a criação muitas vezes é nossa, vem da gente. Então, assim, a gente sabe o tempo que a gente leva para trazer uma consciência ali no Instagram, para fazer uma live, o quanto que a gente dispõe, né, do nosso tempo. Então, assim, conhecimento guardado é dinheiro jogado fora, né? A gente não está aqui para levar para o túmulo o nosso conhecimento, a gente está aqui para partilhar os nossos conhecimentos. E quando a gente leva isso para a consciência, a gente prospera, porque a gente entende que está disponível para todo mundo. E eu posso trocar e eu posso receber. Então, o quanto que você está aí, às vezes, batendo cabeça, porque você não está olhando para o lado e não está se permitindo receber do seu colega. Às vezes, a sua colega tem uma consciência, uma contribuição gigantesca para trazer no seu mundo, mas o seu ego está falando que não pode. Barreira lá em cima, né? Esses dias, assim, eu falo, né? Eu sempre falo sobre isso e vou bater sempre nessa tecla, né? Pessoas se conectam com pessoas. Isso aqui, gente, não é número, tá? Isso aqui são pessoas. E o quanto que, às vezes, a gente esquece de reconhecer aquelas pessoas que estão ali seguindo, comentando, curtindo no nosso post, interagindo, então realmente ali gostando do que você está fazendo. E mesmo que não esteja, mesmo que ninguém esteja curtindo o seu post agora, e esse recado é para você. Continue fazendo o que você faz, porque tem muita gente que te admira que não vai falar para você, que não vai comentar com você. Então, assim, você está contribuindo no universo de alguém. Disso eu tenho certeza. E muitas vezes a gente nem sabe. Isso, às vezes, o carinho, esse reconhecimento, ele vem de pessoas que a gente nem imagina. Às vezes a gente tem em mente, assim, que eu vou fazer tal coisa e fulano vai me apoiar. Então, assim, desapega o LX, eu sempre digo, né? Desapega. Desapega que não é assim. Exato. Pode vir, né? Gente, depois que eu me coloquei a cara na internet, a minha família cresceu exponencialmente. Porque cada hora eu tenho um membro novo na família. Porque a gente cria vínculo, né? Conexões, e que delícia, gente. Não é maravilhoso? Você, num dia, às vezes, você tá ali cabisbaixo para baixo, você vou mandar mensagem pra André. Eu acho a André tão divertida, ela eleva o meu astral. Gente, isso é maravilhoso. Né? A gente tem essa troca. E é a mesma coisa, tem alguém pensando assim de você também. Pai, vou lá nos stories da Rose, porque sempre que eu vejo os stories dela, a minha energia muda. E é sobre isso, né? Eu brinco, eu falo que no meu Instagram, eu gosto de trazer consciência com pitadas de brincadeiras, né? Entrou a memes. A Pri entrou. A gente vai estar aqui a 1h20. Se deixar, gente, nós vamos virar a noite, porque isso aqui tá muito bom. Gente, 1h20. 1h20. A conexão e a energia tá tão grande que eu acho que se a gente pudesse fazer... Gente, tá delícia. Um madrugadão. Tá lindo. A gente pode fazer um madrugadão. Exatamente esse espaço, né, que as meninas estavam falando aí, esse nosso projeto, esse nosso movimento tem exatamente esse propósito de trazer consciência, de compartilhar experiências, como eu falei no início, né? Se você de repente chegou depois, compartilhar as nossas experiências, compartilhar as vivências, e aí as pessoas vão se conectar ou com a minha história, ou com a história da Patrícia, ou com a história da Andréia, com a história da Priscila, enfim, sempre às 10, sempre vai ter contribuição.
sempre vai ter contribuição aqui para alguém. Então, acompanhem esse movimento. Nós estamos aí até o dia 12, né, trazendo essa consciência, falando dessa consciência emocional, para que outras pessoas possam também despertar, possam acessar outros lugares, outros espaços. E é esse o objetivo, né? Para as pessoas se libertarem, para viver realmente na leveza, para escolher diferente, perceber que existe jeito diferente de escolher, como eu sempre falo, eu gosto muito de falar isso, né? Existe um jeito diferente de escolher, existe um jeito diferente de funcionar. E, de repente, através desse movimento, você desperta tanta consciência e você se vê num lugar completamente diferente lá no dia 13 de setembro, né? Depois de ter acompanhado Eu todas já as sou lives. diferente, Jaime. Eu não sou a mesma Não de é quando a entrou mesma, nessa live. exatamente. Eu já Uma das sou coisas, né? diferente. Uma das coisas que eu acho que é tão legal que o pessoal consegue também ter essa percepção, porque ainda existe uma cultura de que, que a gente vai entrar e vai fazer alguma ferramenta energética e aquilo vai ser doloroso, vai ser penoso. E para nós não tem. Alguém tá vendo alguém aqui, né, com dor, com peso, é justamente o contrário. Então, Na imagina, leveza, eu é vou na procurar leveza. na leveza, na alegria, na expansão, né? E esse é o nosso convite. Então, assim, ó, não é para ficar arrastando um peso, é justamente o contrário, é para soltar, Para soltar. é tudo isso, né? E até a Pri comentou ali, né? Cadê os corações, gente, né? Bota coração, curte, entra lá, quem não nos segue. Curte, comenta, compartilhe. Isso mesmo, tem curte, live comenta e às 9 horas compartilha. de novo, né? A Pri tá dizendo que A amanhã Pri às está 9 horas dizendo tem aqui, outra live. exatamente. Então, Aham. assim, quem não nos segue, né, vão ser muito bem-vindos no nosso perfil. A Ana ali, minha amigona do coração, disse que tá amando a live. Eu vi vários outros comentários. E é isso aí, gente. Amando a live, amando a vida, amando os nossos processos. E assim, vamos fazer uma cura gigantesca dentro de nós, né? Uma expansão, para tem gente que não gosta da palavra cura, cada um usa a palavra que quer, mas vamos expandir além das fronteiras, né? Então, assim, Exatamente. nosso coração aqui, se a gente pudesse, acho que fazer como é que é um exame e expandir. Meu Deus, né? Tá entrando aí na casa de todo mundo. A Pri que não entrou, acho que tá louca para entrar. Tô sabendo, hein, Pri? A Pri. Mas enfim, Gente, é muito bom. eu acho que é essa vibe que a gente tem e que ela é tão natural, né? Porque eu não parei de rir ainda desde que a gente começou a fazer, porque é isso que quando a gente consegue fazer essa união da nossa mente com o nosso coração e que as coisas ficam tão mais leves, não é uma coisa forçada, né? E é a proposta da BNB, né? Alinhar a mente com o Exato. coração, né, Andréia? Então, Essa é a assim, proposta da se a BNB. gente já está assim na sequência de lives, nessa vibração toda, nessa conexão, nessa energia, o que vai ser a nossa vivência? Gente, o universo, Nossa. o que tem aí para nós, né? A E o que mais é mais possível. uma hora, verdade, Pri. Mas tu tá aqui, Acho que tá no nosso coração. acho que a gente conseguiu transmitir, né, realmente aí toda a nossa essência, todo o nosso saber nessa live. E, mais uma vez, eu tenho só gratidão, sabe? E, gente, eu vou falar para vocês, o universo, ele honra e não tem um pedido que você faça que ele não seja atendido. Todos os nossos pedidos são atendidos. Agora, eu preciso olhar sobre que espaço que eu estou pedindo. Se eu estou pedindo no espaço da permissão, se eu estou pedindo no espaço da consciência, ou se eu estou pedindo no espaço da escassez, da pequenez, né? Então, assim, tudo que você pede, o universo te dá. E eu falo isso com propriedade de causa mesmo, porque esse projeto, eu já estava ali alinhando, né, as minhas coisas e pedindo para o universo, né, universo, eu escolho trabalhar com mulheres, eu escolho externar esse feminino, sabe? Essa união e mostrar que sim, as mulheres não estão aqui meramente como ilustração e para ficar aí
competindo, uma querendo ser melhor que a outra, que não, somos mulheres prósperas, que escolhemos ter a nossa voz, o nosso lugar no mundo, e que podemos partilhar a nossa vida e os nossos conhecimentos. Então, uau, no dia que eu falei isso, 2 dias seguintes, eu recebi aí esse mega convite para participar com mais 10 mulheres. Gente, é o que a Andrea falou, parece que a gente se conhece, porque a sintonia foi tão... Mas por quê, gente? Porque nós estamos alinhadas com o mesmo propósito. A gente veio aqui para expandir, a gente veio aqui para partilhar, a gente veio aqui, sabe, para colocar a nossa voz mesmo e ser esse chamado. Então, ai, que mais é que a possível, gente? competição sempre vai gerar separação, né? E a competição vai gerar essa separação. E a gente veio justamente o contrário, a gente tá para cooperar, né? Tanto que eu tenho a minha amigona aqui dizendo que tá emocionada. E pode ter certeza, Ana, que nós também estamos emocionadas, né? A live vai ficar gravada no perfil da Rose. Eu não sei se é Rose ou Meire, né? Rosimeire. Então, Rosimeire. Então, assim, tá tudo certo. Quem não, né? Quem quiser encaminhar para uma amiga, para irmã, para mãe, vai lá, compartilha, assiste. Quem entrou depois, na metade, quiser assistir desde o início. Esse é um movimento de expansão, né? A gente chegou até vocês e se cada um de vocês levar para mais um ou para mais 2, quanto que a gente pode expandir essa corrente do bem? Se eu olhar essa live e ficar só para mim, eu sou uma só. Agora, se eu olhei, mãe, vem aqui, olha que legal. Ó, tia, sei lá, tio. A gente tá falando muito em mulher, mas os homens também são bem-vindos a se conectarem, né? Então, se eu não compartilho com alguém, esse conhecimento ficou só comigo, que já é uau, né? Mas e se eu convidar? Quanto mais uau, né? Quanto mais uau. Como seria você compartilhar? Eu posso agregar para minha vida? Então, compartilhando desprograma, libera todos os lugares em que você ainda tem o programa da competição, em que você acredita que se alguém beber da sua água, vai faltar para você. O programa libera. Se você se conectasse com a fonte abundante que é o universo, onde quanto mais você bebe, quanto mais você disponibiliza, mais essa fonte cresce e aumenta. Então, esse programa atualiza e libera. Somos prósperos, seres infinitos. E abundantes. Que maravilha. Meninas, é isso então, né? Gratidão. Olha, muita gratidão a vocês, né, que participaram aí comigo, que fazem parte desse grupo. Eu me sinto muito honrada, assim como vocês. Pri, você está assistindo a gente aí, gratidão por essa oportunidade, né? Você que foi a mentora aí desse projeto, e tenho certeza que as 9 mulheres são muito honradas por estarem fazendo parte de tudo isso, levando consciência para as pessoas, sendo aqui a contribuição, simplesmente sendo a contribuição. Nós escolhemos ser a contribuição. E isso é uma troca, né? Porque nós também recebemos. Então, que nós possamos aí receber muito, e se você escolher receber da nossa parte, então tá tudo certo também, né? Meninas, beijo, gente. Gratidão. Gratidão. Uma boa noite aí para todos. Beijo. Beijo.